Agora são as horas e 20 minutos, essa é a nossa programação Comando de Sucesso, fazendo companhia para você, nosso amigo ouvinte. Hoje, quarta-feira, dia 26 de fevereiro, e como prometido, né, pessoal, estamos recebendo aí novamente aqui nos estúdios da Rádio Cidade a nossa amiga e psicóloga Thalira, que vai trazer o seu bom dia, a nossa comunidade bossoroquense. Novamente, né, Thalira, falando um pouquinho sobre saúde mental, né, o pessoal cuidar da saúde mental, saúde emocional, e dando este auxílio também, né, à nossa comunidade bossoroquense. Bom dia, Thalira. Bom dia, luz do dia, bom dia, Sibeli, bom dia, Josiane, bom dia, ouvintes. É uma alegria estar aqui com vocês. Estou aqui disponível, então, para as perguntas, né, que essa semana a gente colocou lá. Isso mesmo, né, deixamos uma caixinha de perguntas no Instagram, né, para o pessoal, os nossos seguidores participarem, né, nossos amigos ouvintes também. E a primeira pergunta que nós temos aqui é como identificar a depressão ou a ansiedade, né, em crianças, principalmente agora também estamos no retorno às aulas, né, Thalira? Para muitas crianças é uma fase bem difícil, para quem está na fase de adaptação, as crianças, né, que estão ingressando agora, né, na educação infantil, algumas já estão acostumadas, né, a ir à escola, mas algumas é a primeira vez, né, frequentando outro ambiente, né, fora de casa, fora do convívio da família, dos pais. Então, como os pais podem lidar e identificar, né, se a criança está com algum problema de ansiedade ou depressão? Sim, é bem importante essa pergunta, mas nós temos várias situações. Uma questão é como identificar a ansiedade ou a depressão. E a outra questão que vem logo em seguida com relação à escola é uma questão do cotidiano. E é importante nós usarmos essa pergunta justamente para distinguir. Então, existe essa ansiedade que é natural. A criança vai começar o ano letivo, ou vai trocar de escola, ou vai pela primeira vez à escola, com certeza ela vai ter uma certa ansiedade. É esperado, é natural. Então, os pais, como adultos, alguém que cuida, enfim, como adulto, esperar que seja um momento de ansiedade, realmente, e ter essa tranquilidade, né? Confiar, em primeiro lugar, assim, eu sempre coloco para as pessoas que eu acompanho, faz uma visita para a escola, vê como é que funciona, para que tu tenha essa confiança, em primeiro lugar. Que quando nós estamos tranquilos em enviar essa criança para essa escola, a tendência é que essa ansiedade se resolva mais rapidamente. Então, é esperado sim uma certa ansiedade, um certo choro, e é necessário que nós que a gente já imagine que vai ter isso, para a gente não criar uma expectativa e se preocupar em demasia, né? Então, essa é uma situação. Agora, quadros de depressão e quadros de transtorno de ansiedade, que é diferente daquela ansiedade que a gente sente, né, antes de alguma coisa importante. Por exemplo, eu vou vir aqui na rádio, eu vou falar, eu vou responder perguntas. É natural que eu sinta uma certa ansiedade. É muito diferente de um transtorno de ansiedade, onde a pessoa vai ter palpitação, vai ter insônia, vai ter, né? E na criança, então se observa também esses quesitos, assim, se ela está se alimentando muito mais do que ela tinha costume ou muito menos, se ela teve alteração no sono, para mais ou para menos, se ela deixa de brincar, né? Porque a criança a gente olha muito no brincar. Se ela começa a não se interessar por aquilo que ela se interessava e, no mínimo, assim, por 10 dias, 2 semanas, então tem que ter um período que tu vem observando. E aí vale a pena avaliar, né? Perguntar também como é que tá na escola. Então, é ficar atento, né? Os pais podem ficar atentos à saúde emocional das crianças, isso é muito importante. Mas diferenciar o que é uma situação natural do dia a dia, de ansiedade, ou até mesmo uma tristeza, porque é natural que a criança se sinta triste de sair de perto da mãe, ou do cuidador, ou do pai, enfim, da sua residência, né? É um certo luto que ela elabora ali, mas que ela vai ganhar logo lá na frente. Então, os pais também dizer, tu tá perdendo isso, mas tá ganhando isso. Por exemplo, não tá com a mamãe, mas vai conhecer os amiguinhos, vai aprender bastante, né? Então, os pais conduzirem esse momento, pais, avós, enfim, quem cuida, e ficar atento aos sinais se vai persistir por muito tempo. Se a criança tá apática, se a criança já não tem muita vontade, né? É bem importante, então, levar a um profissional, procurar ajuda, seja no seu SF, seja um profissional, né, psicólogo, né, que avalie. Temos uma pergunta aqui também sobre as nossas falhas, como nós podemos lidar com elas.
Em primeiro lugar, assim, eu diria que é entendendo que a gente vai falhar. Não ter a expectativa de dar conta de tudo, de ser perfeito, é o primeiro passo. E parece óbvio, mas nem sempre é. Muitas vezes nós temos internamente uma expectativa de eu não posso falhar, eu tenho que dar conta o tempo todo, em todos os papéis, né? Então, considerar que sim, eu vou falhar é bem importante. No meu trabalho com mulheres, eu costumo trazer aquela imagem de alguém que equilibra, né, os vários pratinhos, assim. Então, é entender que prato eventualmente vai cair. Quando eu imagino que eu não vou dar conta de tudo, que eu sou falha, que eu sou humana, eu aceito quando isso acontecer, né? Então, é reconhecer. Então, eu falei em algo, eu reconheço, vejo o que eu posso fazer, me responsabilizo, isso é bem importante, né? Não é porque a gente não dá conta de tudo que eu também não vou me responsabilizar. Se é minha responsabilidade e eu falhei, o que eu posso aprender com isso? Como que eu posso consertar isso? Né? Como que eu posso reconhecer? Sempre reconhecendo que não somos tão grandes assim como a gente imagina, né? Que a gente sempre vai dar conta. Então, é dar um passinho para trás, observar o que eu posso fazer com essa falha, até que ponto isso foi prejudicial para alguém, realmente, isso que eu falei prejudicou alguém, então eu devo satisfação, ou mesmo consertar algo com a pessoa, ou nem foi com ninguém, né? Porque muitas vezes na experiência clínica, às vezes a pessoa se cobra por algo que muitas vezes é uma resposta à expectativa de perfeição. Então, às vezes, vamos dar um exemplo, né? Eu estou aqui falando, depois eu assisto essa entrevista e penso, mas eu poderia ter feito. Isso é uma falha? Sim, isso é uma falha. Porque eu não estou aqui para esgotar o assunto. Mas isso não necessariamente prejudicou, porque eu ainda assim tive a intenção de entregar. Eu trago sempre o meu exemplo, né? Mas vocês podem usar isso no dia a dia de vocês. Então, se essa falha é realmente efetiva ou se é algo que eu estou me cobrando em demasia. Outra pergunta também que recebemos na nossa caixinha do Instagram é como lidar com a ansiedade no trabalho e como lidar com a ansiedade ou a depressão no cotidiano. A ansiedade e a depressão também é diferente, né, Thalita? Só para ressaltar para os ouvintes, poderia dar uma explicação entre a ansiedade e a depressão, né? Porque a gente sabe que quando chega na depressão, o quadro já está mais avançado, né? Sim, são dois problemas de saúde, né? Saúde emocional e física, que hoje não tem essa dicotomia, né? O que é físico e o que é emocional. Então, ele tem sintomas tanto físicos quanto emocional, tanto a ansiedade quanto a depressão. Qual é a diferença? Antes eu comentei assim que é natural, por exemplo, no contexto da criança, sentir tristeza. Sentir tristeza é natural, é humano e é esperado. Na depressão, não é uma tristeza, porque a tristeza tu consegue dominar. Isso vocês podem também naquela pergunta para a criança ou para o adulto. Sibeli, tu tá triste por quê? E aí tu consegue dizer, né? Porque ontem aconteceu XYZ na minha vida e por isso eu senti tristeza. Ok. A depressão, a pessoa não consegue dizer. É uma angústia, é uma tristeza. Se tu olhar, né, que as pessoas costumam dizer, mas tem tudo, mas a vida tá tudo bem. Mas algo aqui dentro se perdeu. Então é como se houvesse uma desconexão, né, da pessoa com ela mesma. É muito triste, é muito dolorido, né? É parecido com o processo de luto, mas no luto também tu sabe dizer o que tu perdeu. E na depressão, a pessoa, na minha experiência clínica, né, nos estudos, ela não consegue dizer. Então, às vezes é uma dor no braço, às vezes somatiza no corpo, mas é algo que houve uma desconexão. E no meu atendimento hoje, eu sempre falo assim, ó, que a vida é um fluxo, ela vem fluindo. Quando ela para por alguma coisa, a gente tem que voltar lá e ver o que né, as mulheres que estão me ouvindo, por exemplo, fazem um tricô, né? Tu tá indo lá, enrola a linha, não tem o que fazer, tem que parar e ir lá, ver o que enrolou, às vezes perdeu um ponto, né? Tem que contar os pontos. A vida da gente é assim também. Às vezes tem que parar, tá, mas aonde que eu me perdi de mim? Aonde que eu deixei essa conexão se perder? Às vezes nessa tentativa da pergunta anterior de fazer tudo certo para todo mundo o tempo todo, e como é que eu tô comigo mesmo? Então é muito se perder nisso. Esse no quadro da depressão. Na minha concepção, tem várias nomes, né? Várias formas. É a forma que eu explico, a forma que eu percebo isso nas pessoas. Na ansiedade, já é aquela coisa assim, tu não consegue estar no momento presente, tá sempre lá na frente, né? Sempre esperando.
esperando o pior, muitas vezes, né? Na depressão também, por isso que às vezes confunde. Na depressão também a pessoa tem uma perspectiva muito ruim do futuro, né? Parece que não vai ter jeito. E na ansiedade, sempre esperando uma catástrofe. Sempre tudo pode dar ruim, tudo pode, né? E a pessoa tem o sintoma físico, o coração acelera, como eu disse também na outra vez que eu estive aqui, tu jura que tá tendo um infarto, tu vai parar no cardiologista e às vezes é adrenalina, porque diante de um perigo nós temos adrenalina no nosso corpo, tem uma questão bem hormonal, porque aquela descarga de adrenalina me coloca o corpo todo reagindo, né? Então, diante de algo que acontece, nós temos luta ou fuga. E aí, independe se aconteceu mesmo, porque aí que tá o julgamento externo. Mas não houve nada, mas nem sempre é externo, às vezes é interno. Às vezes é a famosa gota d'água que faltava pro copo encher, né? Às vezes tu vem, isso é outra questão, às vezes tu vem segurando, não quer incomodar ninguém, não quer falar, né? E vai suportando aquilo. Então, às vezes, tem alguém de confiança para conversar, antes mesmo de procurar uma ajuda especializada, porque terapia não é conversar. Terapia é a gente olhar para esse novelinho que eu comentei e ver onde é que está o nó. A terapia é como se fosse um serviço do encanador, onde é que parou essa vida de fluir, a gente vai lá e vai, né? Muitas vezes é doloroso, muitas vezes, né, olhar para aquilo ali, mas eu garanto a todos que é menos doloroso do que deixar o sintoma vir e tomar conta. E dá uma sensação de perda do controle também, na ansiedade, esse é outro sintoma bem frequente, assim, a pessoa tem a sensação que vai enlouquecer, que vai perder o controle, né? Tudo isso, claro que tem níveis, né? Então, mas assim, o principal de tudo isso é a pessoa saber que é uma doença, cada vez está afetando mais as pessoas e tem que olhar. Não é assim, daqui a pouco vai passar, acho que nem é nada. Não negligencie, né? Continuando então com as perguntas, o pessoal perguntou quais os efeitos, Thalita, que tu acha que as redes sociais têm na saúde mental, do teu ponto de vista? As redes sociais por si só não tem impacto necessariamente nenhum, por si só. Assim como só a comida não tem, assim como só o trabalho não tem, assim como só a escola não tem, assim, né? A questão é que todo ser humano tem vazios. E hoje nós percebemos que estar nas redes sociais está associado a esse vazio. Então, que impacto a gente vê na prática? Né? Eu disse que sozinho não tem impacto nenhum. A princípio, assim, as redes sociais não têm impacto na minha saúde mental. Agora, a forma que eu me coloco, a forma que eu olho para a rede social pode ter. Porque eu tô lá imaginando que a minha vida, né, desconectada de mim mesma, imaginando que nada tem jeito, aí eu vou lá e olho a história da Josiane, linda, maravilhosa com a família, eu penso, todo mundo tem tudo e eu não tenho. Então é a forma que eu tô olhando para isso, né? Ao passo que se eu estiver bem, saudável mentalmente e afetivamente, eu falo, que bom, olha, eu uma história, eu vou lá e encho o coraçãozinho verdadeiramente. Que bom, né, tu tá bem, e, né? Então, assim, de que forma eu olho? E eu percebo que as pessoas estão levando esse vazio, assim como a bebida, como as drogas, também a rede social está entrando ali num vazio e está absorvendo. Então, quando absorve, isso tem efeitos na minha vida, assim como tudo, né? Pode ser qualquer coisa que eu estabeleça a relação de dependência, acho que é essa a questão. Quando eu estabeleço uma relação de dependência, de que só aquilo ali vai balizar a minha vida, então eu tenho um problema. Mas quando eu uso isso de uma maneira positiva, né, como estamos aqui através das redes sociais levando conhecimento, então depende muito da forma. Mas se eu noto que aquilo ali tem trazido mais prejuízo, e por isso, assim, pessoal, a chave de tudo é ficar, assim, observando-se da gente mesmo. O autoconhecimento que a gente fala tanto é isso, eu me conhecer. Será que eu estou tendo mais prejuízo que benefício estando ali? Será que eu estou gastando muito tempo da minha vida? Né? Quanto por cento do meu tempo eu estou ali? Então, né, o que não pode é a gente, assim, entrar no automático e nem observar. Outra questão, assim, por exemplo, até com os filhos a gente faz, né? Não é nenhum julgamento. Às vezes o filho está ali perguntando uma coisa e eu estou olhando aqui e estou respondendo, né? E ele está ali. Então eu não olho para a criança, eu não presto atenção e isso causa sintomas. A gente sabe, principalmente lá na primeira infância, né? No bebezinho, o bebê precisa do olhar, precisa do toque, precisa da fala. Então, em larga escala, o evento, o advento da gente ter a tecnologia muito próxima,
pode causar esses efeitos, não por si, mas pela forma que nós usamos. Esses dias lá em casa, a gente acabou colocando uma cadeira próxima à TV e eu lembro que o Rogério comentou assim: eu lembro quando surgiu a televisão e tu vê como a evolução é muito rápida. Hoje a gente tá com tudo aqui, né? E ele lembrando de quando surgiu, eu também lembro quando tinha televisão preto e branco, não sei se vocês estão nos ouvindo. E as pessoas diziam que a gente não podia chegar muito perto, ele comentou, porque tinha irradiação, acho que dizia, não sei se esse é o termo técnico. E daí a gente até riu, e agora a gente enfia bem no olho esse telefone e acha que tá tudo normal, né? Então, às vezes, é parar e refletir sobre essas coisas, como tudo foi muito acelerado e o quanto isso, então, nos afeta nesse sentido dele, né? Mas a gente não pode dizer que é a rede social, porque pode ter uma pessoa nos ouvindo agora no interior que nem tem rede social e pode passar os mesmos sintomas. Então, o ser humano tem vazios e a gente vai colocar em algum lugar. Eu percebo que hoje muitas pessoas estão colocando nas redes, né? Mas e essa dissociação, só para concluir, às vezes do que eu sou e do que eu quero mostrar. Isso também causa dor, no fundo, né? Porque eu quero sustentar, às vezes, uma coisa que pode não ser. E a gente é convidado o tempo todo a fazer isso. Então, às vezes, tem que observar, será que eu estou fazendo? Dar um passinho para trás, né? No caso, por exemplo, de pessoas como eu que trabalham com as redes sociais, né? Então, essa coerência até dá tranquilidade. Toda a chave é autoconhecimento e a coerência. Eu acho que essa próxima pergunta tem muito a ver com o que você já falou, né, até esse momento, mas a questão é como lidar com a pressão social e as expectativas externas. Parece repetitivo, assim, mas eu penso que a chave é o autoconhecimento. No momento que eu sei quem eu sou, é mais fácil eu agir de uma maneira mais positiva. O que não quer dizer que não doa, né? Porque às vezes a gente cria uma expectativa, faz algo assim, eu tô fazendo algo maravilhoso, né? Eu tenho aquela sensação, eu investi a minha energia ali, eu tô fazendo e chega alguém e fala, não é, isso aí não tá bom. Né? Vamos pensar assim, um bolo. Se meu bolo lá, a pessoa chega, não é bom. Então isso é uma expectativa externa, né? Um exemplo bem cotidiano, assim. Dei o máximo, fiz maravilhoso, perdi meu tempo ali, investi meu tempo, né? E o outro chega e fala, não tá bom. Aí, o quanto eu coloquei o meu valor em fazer o bolo. Se eu botei tudo, assim, o meu valor agora vai ser avaliado nesse bolo e não foi bom, a minha tendência é ficar muito triste, né? Mas se eu pensar, eu ainda sou uma pessoa de valor, mas eu errei esse bolo, ou eu acertei, mas não foi o gosto desse bem, enfim. Então, tu tem que ter um diálogo interno. A forma de lidar com a expectativa externa é te conhecer e ter esse diálogo externo. Isso que a pessoa me falou me agrega, porque às vezes também é um pouco de realidade, né? Vamos pensar que às vezes a pessoa não tá falando por mal e nem por nada, às vezes tu precisa ouvir aquilo, então fazer esse filtro, assim. Isso que a pessoa me falou, eu posso olhar para isso ou não, né? Mas a expectativa do outro não pode ser mais forte do que a tua, né? Eu gosto bastante, assim, uma vez eu vi o professor Leandro Carnal falando, ele é careca, né? E ele disse que na universidade lá chegou para dar aula e chamaram ele de careca. Ele falou, bom, diante disso eu tenho duas reações. Sabendo que é verdade, eu não posso me ofender. Se não fosse verdade, eu também não podia me ofender, não era verdade, né? Então é sempre sobre isso, assim, parar e observar. Né? Porque a pessoa chamou ele de careca, ele era careca, então vai se ofender. Se é, quando é uma realidade, é uma realidade. Agora tu pode pensar o que pode fazer com isso, se isso te incomoda. Só que para isso eu tenho que ter uma visão interna do que é ser careca. Daqui a pouco, seu careca, muito obrigada, porque aquilo é uma coisa que me alegra, enfim, né? Então tudo passa pelo autoconhecimento, por isso que cada vez mais é um investimento importante a terapia, e mesmo que seja puxar para o meu assado, é muito importante. Porque às vezes a pessoa, eu vou investir X valor, mas quanto vale tu te conhecer? O quanto vale tu saber quem tu é? E quem a gente é tem a ver com identidade. E o que tu faz tem a ver com o que tu faz. Então, às vezes, eu não fiz bem feito tal coisa, mas ainda assim eu tenho meu valor. E valor é aquilo que tu é. Esse dia eu estava ouvindo um outro podcast também, a pessoa falou assim, por exemplo, um anel de diamante. Se ele tiver numa relojaria lá, numa vitrine, ele é um anel de diamante. E se porventura ele for parar no lixão, ele permanece sendo um anel de diamante. O valor é pelo que ele é, né? Não pelo lugar que tu tá,
pelas circunstâncias que tu tá, se tu tá mais em evidência ou menos em evidência. Então tem que saber, eu ainda sou um ser de valor e todos nós somos. Então saber quem tu é, saber que tem valor, né, nos ajuda, na minha opinião. Acho que eu tô me estendendo bastante, mas também são perguntas que me exigem, mas eu fico bem feliz, assim, que o pessoal tá interagindo. Espero que sempre tenha essa interação para fazer sentido. Se eu estiver me alongando, vocês façam assim, ó. A última pergunta agora, Thalida, é qual a importância do autocuidado para manter a saúde mental? É exatamente, então, assim, autocuidado, cuidar de si próprio. E como que eu cuido daquilo que eu não conheço? E como que eu cuido daquilo que eu não olho? Né? Qualquer cuidado que tu vai ter com alguém, tu precisa conhecer, se aproximar, né? Então, como que nós vamos cuidar de nós mesmos se nós não nos conhecemos? Então, o autocuidado é importantíssimo. E qual é a relação do autocuidado com... Me perdi agora no meu... Para manter a saúde mental. É, exatamente. E aí, obviamente, eu vou ter, né, quando eu cuido de mim, e às vezes é uma coisa bem simples esse cuidado, que a gente pensa autocuidado, né, assim, o que é autoconhecimento. E eu gosto sempre de simplificar, né, trazer para o cotidiano. Às vezes é assim, ó, eu tô muito cansada e eu vou dormir um pouquinho. Em vez de eu ir lá e reagir, aí eles vão falar, mas que jeito que eu vou dormir, se é só eu para tudo nessa casa? Às vezes é não ser eu para tudo nessa casa, que foi lá na primeira pergunta, às vezes não, eu vou falhar. Essa louça vai ficar um pouquinho, eu vou ter que pedir ajuda para alguém ficar com meu filho, com a minha filha, enfim. Eu vou superar, pra te ver, ó, um ato simples do dia a dia, eu tô com sono, eu vou dormir 15 minutos. Como envolve? Eu tenho que pedir ajuda para alguém fazer alguma coisa que porventura eu esteja fazendo, e já me vem à cabeça ficar com o filho, né? Alguém vai reparar essa criaturinha um pouquinho, aí eu tenho que passar por cima às vezes, né? Mas eu vou pedir, ah, mas será que a pessoa vai? Então o autocuidado, ele exige de nós, às vezes ele não é ele é simples, mas ele não é possível porque eu tô com outras coisas aqui, ó, acumulado, né? Então, às vezes a gente, eu tô muito cansada e eu não dormi porque eu não posso conseguir, aí eu vou ser mais reativa com as pessoas, né? E eu não tô dizendo que a gente tem que deitar 1h da tarde, dormir até às 5, cestar e faltar o trabalho, eu não tô dizendo isso. Tô dizendo, às vezes, aquela coisinha assim que tu para um pouquinho, né? Descansa, encosta ali até para refletir, respirar, né? A respiração, a gente sabe que hoje em dia tem várias técnicas. Eu tô falando aqui acelerado, não tô respirando certo. Daqui a pouco eu vou sair daqui, vou fazer exercícios simples de respiração, vai oxigenar meu cérebro, vai me colocar, né? E voltando na questão, se eu não dormir, eu vou ser mais reativa, eu vou gritar com os meus filhos, eu vou responder mal a uma pessoa. Então tem um preço muito alto não ter esse autocuidado. E aí acaba trazendo problemas de saúde mental, saúde emocional. Pela questão física também, porque eu preciso dormir. E aí tudo isso que vocês falam está interligado. Porque aí, não deu pra dormir de dia esses 15 minutos, tá, mas de noite quando a gente deita pra dormir, porque tu tá cansada, ou a gente deita e pega o telefone, daí a gente fica horas procrastinando, sei que lá, e quando eu vejo já passou 1 hora, 2 horas, né? Então é estar muito atento, eu acho que a gente tá muito no automático, né? Todos nós. Então parar um pouquinho, o que eu tô fazendo? Que escolhas eu tô tendo, né? Isso é um autocuidado. Porque às vezes a gente acha que o autocuidado é o dia que eu tirei para ir no salão, é o dia que eu fui na terapia. Não, é no dia a dia. Fazer boas escolhas na alimentação, que nem sempre a gente consegue. Fazer um exercício físico, que seria o ideal. Mas se não é nada disso, é o cochilo. Às vezes é não fazer, às vezes é faltar à academia, mesmo que eu sou disciplinada. Não eu, né? No caso, eu, uma pessoa. Às vezes é dizer, hoje não vai dar. E ficar bem, né? Muitas vezes também é tirar um tempo pra si, né? Também, como tu falou, isso envolve tirar um tempinho, né? Às vezes pra ficar sozinha, uma saidinha, às vezes, né? Sim. Ir ali, comer um lanche, né? Variar um pouquinho, sair da rotina, né? Porque às vezes a rotina é bem cansativa também, né? Tem uma pergunta aqui, tá ali no WhatsApp, quando a pessoa assim sofre com insônia, não consegue dormir, né? Como isso deve ser tratado? Um dos manejos que a gente tem é a higiene do sono, que a gente fala. Então, tipo, 2 horas antes de dormir, não ficar perto dos eletrônicos, não consumir alguma cafeína, por exemplo, café mesmo, ou chimarrão à noite, né? Fazer a higiene do sono, ou seja, sinalizar para o teu organismo que está ficando na hora de descansar, diminuindo as luzes, tomando
banho morno, o que é possível e o que faz sentido para cada um de nós. Colocar uma musiquinha, enfim, né? Relaxante é muito próprio de cada um. Às vezes eu botar uma musiquinha relaxante se irrita e se alerta, não sei, né? A higiene do sono é bem utilizada no tratamento da insônia. O que mais que eu ia dizer, assim, de dicas? Tu ir se preparando, tu não deixar decisões muito sérias para aquele momento, não, né, tu tem uma coisa para decidir, às vezes é o momento que dá, fez tudo, aí vai lá deitar com o marido, vai falar sobre tal assunto, né? Preferencialmente não usar esse momento, não só pela insônia, mas também pelo próprio relacionamento, né? Então evitar certas coisas. Mas, e o mais importante na minha opinião, é saber o que está te tirando sono. Não, assim, achar que é normal, eu acho que é um transtorno, acho que eu tomo uma medicação, ainda que tenha que tomar medicação muitas vezes, mas te pergunta assim, tá, mas o que tira o meu sono? O que eu tenho que olhar e que eu não tô olhando? Porque quando a gente tem uma caminhada de autoconhecimento, assim, comigo é assim, eu não tenho insônia, mas eventualmente se eu tô dormindo e me desperta, né, eu tenho assim, o que eu não olhei que tá voltando, porque o nosso inconsciente, ele vem, né, à tona, assim, mais à noite. Então tem vários tipos de insônia, tem aquela pessoa que não consegue dormir, tem aquela que tira aquele cochilinho e depois se acorda, né. Então, olhar pra isso, ter a coragem, eu acho que precisa coragem pra te olhar. Porque às vezes a gente não quer assim, deixa eu, depois eu vejo, tomar a medicação, e tem que tomar, e tem que ir no médico. Mas tudo tem um início, né? Se eu fiquei hoje sem dormir, por quê? O natural é dormir. E às vezes tem coisa bem simples, às vezes é só tomei muito chimarrão e no meu caso, por exemplo, no caso da pessoa lá, tira o sono. Então, se conhecer, se olhar, dar importância, tudo são sinais, todos os sintomas que nós falamos, eles são sinais de que algo não está muito legal. Muitas vezes, né, é muito difícil de controlar os pensamentos, né, às vezes o dia foi corrido, tem muita preocupação, né, a pessoa já está pensando lá no outro dia o que vai fazer, e é difícil a gente, né, mostrar para o consciente que não vai ser resolvido, né, naquele momento se a gente seguir pensando, mas mesmo assim é uma dificuldade, né, de conseguir esvaziar o pensamento e relaxar, sabendo que às vezes tem um monte de problema para resolver no outro dia, né. Exatamente. Na minha forma de manejo no meu trabalho, eu acho que não é controlar, porque a gente não tem esse controle, né, assim, é olhar. Aí talvez a tua pergunta seja assim, eu deitei e lembrei que amanhã eu tenho coisa para resolver. Às vezes, tu vai colocar na agenda, amanhã resolver tal coisa, né? Não é que tu tá controlando o teu pensamento, tu tá combinando contigo mesmo que amanhã tu vai tomar uma decisão. Só que amanhã tu tem que tomar essa decisão. Porque assim como na relação com o outro, a gente também perde a confiança na gente mesmo. Essa autorrelação, esse autocuidado, esse ele demanda, porque daí eu tô com um problema, não resolvi hoje o dia inteiro, tinha N demandas, amanhã eu vou resolver. Aí chega amanhã, eu não resolvi. Aí aquela parte tua vem de noite te assombrar. Tá, mas aquele assunto não era hoje, né? Igual a criança, mãe, não ia fazer tal coisa, que eles cobram e a gente esqueceu, né? Aí vem uma parte tua que diz, oi, não era agora? Aí tu, não, amanhã. Tu também tem que cumprir aquilo ali, não, eu vou tirar esse tempo pra isso. Não tô conseguindo sozinha, eu vou marcar um horário no psicólogo. Ah, mas é caro, mas a Thalia me conhece, mas o que vão pensar? Isso daí é desculpa da tua mente pra se ficar nesse ciclo. Não consigo fazer tudo, aí eu não durmo, daí eu fico ansiosa, daí eu vou com um quadro pior, aí eu tomo medicação, é um ciclo. E, tá, mas por que marcar se é uma coisa que eu sei, é só combinar comigo? Justamente para vencer essa procrastinação, né? Porque aí a gente vai confrontar, e essa é a pior parte do psicólogo. Digo, mas vão sabendo, vai doer. Porque daí a gente vai dizer, tá, mas espera aí, o que está acontecendo aqui? Já olhou para isso? Tu viu que isso tem a ver com isso? Tu vai meio que organizar, porque de verdade tá tudo ali. Só que a gente tem que ter olhos de ver, coragem e muitas vezes ajuda, porque é difícil sozinho. Eu faço anos de terapia. Então não é uma coisa que eu tô falando aqui para vender para vocês que querem vender. Mas é uma coisa que, né, que na prática eu sei que funciona. Funciona mesmo. Funciona porque minha vida ficou maravilhosa, perfeita e eu não sofro? Não, continua tendo desafios, mas quando vem,
eu consigo pensar, não consigo controlar. Sinto raiva igual todo mundo, eu faço horrores, grito, sinto tristeza, graças a Deus, né, porque eu sou ser humano, mas daqui a pouco daí vem, né, aquela, peraí, para louca, vamos ver o que é isso, o que é aquilo, sabe, já tem um diálogo interno, assim, que eu costumo dizer, né, normalmente, lá no início, assim, quando eu me formei, se alguém dissesse assim, conversando comigo mesmo, eu jurava que era um problema seríssimo, mas hoje eu incentivo as pessoas, né, tem uma relação consigo, e principalmente hoje que eu trabalho com a terapia sistêmica, eu sei que tem a minha criança interior que quer tomar conta às vezes, eu sei que tem outras versões minhas, eu sei que tem uma identificação com o meu sistema, então quem que está fazendo aquilo naquele momento? Qual Thalira está querendo ser vista, ser lembrada, ser amada, por exemplo, né? Por exemplo, eu fiz o polo, eu quero que alguém veja, é um pedido de amor. Eu quero que o meu trabalho me valorize, né? Que parte minha está com esse sentimento, então onde é que eu tenho que buscar isso verdadeiramente? É muita coisa. Mas é simples, é bem estranho assim, porque não é complicado, mas até chegar nesse entendimento é que demora um pouquinho, né? E muitas vezes sozinha a gente não consegue, né, Thalira? Por isso é a ajuda de um profissional, né, que entende já dessa área e vai auxiliar, né, a pessoa também a se reencontrar e ver onde é a raiz do problema, né? A nossa ouvinte diz que ela não olha o telefone de noite, ela não toma chimarrão e nem toma café antes de dormir, eu acredito que seja, né? Daí entra aquela parte que você falou, né? Descobrir aonde que está o problema. Exatamente. Nesse caso eu sugiro que ela olhe, porque talvez isso já faz um tempo, né? Não é uma coisa assim que foi perdeu o sono. Então, quando eu disse, quando isso ultrapassa 2 semanas, daqui a pouco é um sintoma da depressão, da ansiedade, né? Isso já pode ser um sintoma que ela está tendo de algum transtorno. Então eu sugiro que ela marque um atendimento, avalie, seja comigo, seja com o médico, né? E também me coloco à disposição, caso ela queira entrar em contato nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né? A gente pode também ouvir. Em troca dela tá também nos ouvindo aqui, dando esse apoio, né? Mas para tudo tem jeito, né? Por que ter alguém ali para te falar? Porque a gente tem medo de perder o controle, tem medo de olhar. Às vezes não é olhar para uma questão, eu estou trazendo exemplos simples, mas às vezes é uma dor muito profunda, é um luto que eu não elaborei lá com 6 anos. Então, ter um profissional ali do teu lado garante que tu não está sozinha e que tu vai olhar para isso na medida do possível, porque assim como a gente incentiva que a pessoa olhe, quando eu vejo que é insuportável, eu também vou tirar a pessoa dali, né? Eu tenho uma visão assim que a gente vai lá e mostra aquela realidade, visita junto assim, mas também tira, volta para aqui agora, né? Porque a pessoa também pode entrar em crise quando ela vai, né? Então, ela já descartou isso e que bom, parabéns para ela que já está se observando. Mas eu não tomo café, mas eu não faço isso. Já é um bom caminho, né? Mas no fundo da alma dela, ela sabe. Às vezes a gente não quer, não consegue, né? Mas estar aqui perguntando, já está se observando, já é um passo bem importante. Parabéns pela coragem e no fundo, né, depois ela vai mandar, né, na minha escrita, no fundo eu sei. Tem muitas pessoas que às vezes não conseguem buscar ajuda profissional, né, Thalira? É importante que algum familiar às vezes dê esse passo, né? Busque, perceba, né, no dia a dia, no convívio e busque ajuda, porque muitas pessoas a gente sabe que às vezes não tem essa coragem, às vezes não consegue, vai, como você falou, vai adiando, né? Daqui a pouco vai passar, amanhã eu tô bem, e daí já não busca ajuda, daí outro dia já, né, volta tudo novamente, mas no outro dia já tá melhor e vai empurrando, vai colocando para debaixo do tapete. Exatamente. É importante que os familiares às vezes tomem essa iniciativa de uma maneira respeitosa, né? Eu não posso marcar uma psicóloga lá para minha mãe e levar ela de arrasto, ainda que isso seja um ato de amor. Mas às vezes com respeito, assim, com carinho, com amor, na medida do possível, no momento que tu estiver tranquilo, conversar. Uma conversa bem simples, bem sincera, olho no olho, né? Então eu vou lá e vou dizer, Gisele, eu tô percebendo que tu não era assim, eu tô notando isso, notando aquilo, eu te vejo, eu gosto muito de ti. E eu estou preocupada. Tem algo que eu posso te ajudar? Às vezes a gente, né, tem algo que eu posso te ajudar? Aí ela me fala, não tem. Então vou ter que estar fechado, né? Tem, porque isso mesmo, daí a pessoa chora, e te diz, e ali já alivia um pouquinho. Aí no outro dia eu tô falando, qual é a ajuda disponível? Né? Não negligencie nenhum tipo de ajuda. Às vezes,
eu frequento uma igreja e vou conversar com o pastor. Ah, isso é tratamento para depressão, Thalira? Claro que não. Mas é um pedido de ajuda. Eu estou pedindo ajuda aqui. No momento que eu me abro e falo, já é um início. Ou, a minha agente de saúde veio me visitar. Eu comentei alguma coisa. Não é abrir a vida para qualquer pessoa, não estou dizendo isso, mas às vezes dizer, olha, eu não estou bem mesmo. Começa a ouvir, ela não está abrindo a vida, ela não sabe quem é. Fala assim, eu não estou dormindo. Às vezes é isso, sabe? Por quê? Porque quando tu fala, tu também te escuta. E às vezes eu acho que a pessoa não pede ajuda ou não diz que está com problema para não incomodar o outro, para não desacomodar o outro, para não doer no outro, só que o outro já está sentindo. E o outro dá conta. A gente não. Eu tenho uma frase assim que eu ouvi uma vez uma colega dela falou comigo, a gente não é tão importante. Ela estava assim, nós estávamos conversando, ela falou, não é tão importante assim. Porque a gente pensa, meu Deus, mas se eu fraquejar, o que vai ser do fulano? Ah, mas se eu tiver tal coisa, o que vai ser do fulano? Hoje não é tão importante assim. As pessoas vão continuar. Elas vão nos surpreender, às vezes, dando conta. A relação com o outro vai melhorar, porque o outro vai ver que ele também pode. Porque às vezes a gente está tomando conta de todos os espaços, aí está sobrecarregada e não está entendendo, né? No trabalho com mulheres a gente vê muito isso. Mulheres exaustas, sobrecarregadas, porque foram ocupando todos os espaços. Cuida da mãe, cuida do filho, cuida do marido, cuida. Não tem nenhum espaço na agenda para si, né? Só que quando eu dou um passinho para trás e deixo cada um cuidar de si, eu vou me surpreender, porque todo mundo sabe. Todo mundo é adulto, menos as crianças, obviamente. Mas a gente quer cuidar de adulto, né? Então, tirar essa importância, sabe, às vezes, também é um exercício assim. Muito bem, para nós finalizar, Thalira, eu gostaria que você passasse como o pessoal pode te procurar, qual das redes sociais, fone para contato, só que está nos ouvindo, né, precisa de ajuda aí nessa área da saúde emocional e mental, como pode entrar em contato com você. Então tá, já pega o papel aí, caneta, anota, né? O meu celular é 55996484232. Meu Instagram, @ThaliraDutraPereira. Facebook Thalira Dutra, mas eu não tenho postado muito no Facebook, então sugiro que vá no Instagram. Além do meu atendimento como terapeuta, eu também estou fazendo mentorias. Eu vou iniciar hoje à tarde uma mentoria em grupo, Sucesso Real, que é justamente para olhar para as questões de empreendedora, de líderes, né? Porque além de lidar com tudo isso que tem em nós, eu ainda vou lidar também com o emocional do outro. Dia 14 de março, a gente quero adiantar aqui, vou fazer um evento para mulheres. Por que para mulheres? Porque tem dia 8 de março, que é dia da mulher, e nós temos muitos assuntos que às vezes só que eu não vou conseguir, então, eu não consigo ainda ir na terapia, mas eu faço nesse evento, né? Vai ser cobrado um valor, obviamente, né? Porque é um trabalho e, além disso, a gente vai preparar, como já é de costume, coquetel e espumante, que eu gosto de festa bonita e com tudo, né? Me proponho também a trazer aqui na rádio para a gente fazer um sorteio, de repente, de uma pulseirinha ou de alguma percentagem de desconto para algumas mais. Vamos combinar, se vocês quiserem, aí vocês colocam lá na rádio, eu quero. Dia 14 de março, tá? No Clube 13 de Julho, eu não estou divulgando ainda, em primeira mão na rádio, pra gente olhar para isso. Que demandas a gente tem como mulher, que situações a gente coloca, sabe? Num momento assim, então já que eu não consigo tirar às vezes na terapia, que eu me permita de presente, pelo menos tirar aquelas horas ali pra gente conversar, né? Algo bem tranquilo. Eu nem ia fazer esse ano, assim, mas as pessoas pediram, né? A Thalira foi tão boa aquela vez e tal. Fiz alguns, né? Então eu quero que todos se sintam bem à vontade também para participar. Então, na medida do possível, eu tô sempre inventando alguma coisa para ficar acessível, tá? Tem as lives que eu não tenho feito, tem aqui, então começa a acompanhar, né? Que às vezes o material que a gente posta lá no Instagram não é só para me mostrar e é porque aquele conteúdo pode acessar alguém e acessa, né? As pessoas me mandam, uma vez eu tive uma pessoa que mandou assim, que mudou a minha vida, eu fiquei impactada, porque a gente não acho que vai ter aquela importância, mas às vezes é a palavra que precisava naquele momento. Muito bem, obrigada, Thalira, pela participação aqui na nossa programação, né, nesta quarta-feira, esclarecendo aí as perguntas dos nossos amigos ouvintes. Nós vamos fazer novamente a caixinha de perguntas, né? Quem quiser, então, também me enviar alguma coisa no direct no Instagram da Rádio Cidade ou no direct do Instagram da Thalira, pode enviar, então, que na próxima vinda da Thalira aqui na Rádio Cidade a gente vai estar esclarecendo ao vivo, né, sem mencionar o nome dos ouvintes. Então, mais uma vez, obrigada, Thalira, pela tua participação. Obrigada por essa parceria também com a Rádio Cidade. Uma excelente quarta-feira para você.
Muito obrigada, igualmente a todos. Me estendi demais, né?